Deixe a cada pata o seu voo, a cada campo as suas flores, a cada animal a sua forma, a cada homem o seu gênero, a cada pensamento a sua contribuição, o seu objetivo de vida, a cada espírito a sua morte. É extraordinário o heterogêneo social. Cada ser humano tem uma identidade. E esse nível de identidade devemos respeitar. É Boa noite a todos que estão na casa. Que Deus abençoe a todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. A você que vai estar em casa assistindo também. Vamos elevar o nosso pensamento em vibração, em amor, para que cada um entenda a parte que nos toca na criação, pois nós também somos criaturas divinas, espíritos encarnados. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de infinita grandeza e bondade, Senhor, desde já te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, perdão, Senhor. Mas aqui estamos, Pai, para esse intercâmbio, Senhor, de conhecimento, Pai. Que possamos entender, Senhor, e cada vez mais, Senhor, nos amar como espíritos imortais que somos, Pai, numa experiência na matéria. Peço-te socorro para todos nós, Senhor, somos criaturas vacilantes enquanto encarnados, Pai. Compaixão e misericórdia. Nos ajude, Senhor, entender, Pai, com a mente e com o coração, que somos espíritos, Senhor, pois a maioria da humanidade está afogada na matéria, Senhor, sem saber o que fazer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda aqueles nossos irmãos que agora se encontram em hospitais, Pai, nos orfanatos, em várias outras locais de provação, Senhor. Que eles possam entender que Tu estás do lado de cada um de nós, Pai. A gente é que muitas vezes não entende isso. Que os nossos mentores, Pai, estendam a Sua mão aqui sobre nós, e tanto encarnado como desencarnado, que se sentam acolhidos e amparados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que possamos da melhor forma possível, Senhor, entender que nós somos falhos. Pai nosso, que Tu estás no céu, santificado seja o Teu nome. Seja feita, meu Pai, a Tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita, Senhor, aí nos céus. O pão nosso de cada dia Tu nos dás hoje, Pai, mas perdão e nos perdoa. E não nos deixe, meu Pai, cair nas nossas tentações. E livra-nos, Pai, de pecar, Senhor. E que nós possamos perdoar o nosso próximo à medida que nós vamos sendo perdoados, Senhor. Amém. Graças a Deus. Está aberto o trabalho doutrinário da noite. Tu vai ler para nós? A Bruna vai ler um texto ali para nós do livro A Caminho da Luz. Vamos acompanhar com muita atenção. Boa noite. Não, pô, só ler com a... Eu já falei do título ali, não tem... Restabelecendo a verdade. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano
para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano, enquadrando o socialismo nos postulados cristãos. Não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, a luz eterna do Evangelho cristão, ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade. Estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Deus preocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência. Distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem uma comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral, onde se encontra o apoio necessário à edificação do provido, enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias. Prossegue ele, o espiritismo, a sua obra educativa, junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Já Amém. que aprendemos isso aqui nós estamos vivendo na pele hoje em dia. Pô, você ela vai querer falar alguma coisa? Prestem bem atenção, você que vai estar em casa, que isso aqui, a massa perturbada da humanidade está patinando nisso aqui, ó. Tu entendeu alguma coisa que tu leu aqui? Não. Mais ou menos. Não fala pelos outros, minha velha. Restabelecendo a verdade. Muito bem. Prestem atenção. Quando a gente entra na parte do cristianismo vem de Cristo, não é de movimento espírita, que isso aí é uma coisa que está terrível. Isso aí. Não é movimento religioso, não é movimento de seita. Cristianismo vem do Cristo. Onde é que a gente vai saber de conteúdos do Cristo? No Evangelho. Não é em médium, não é em sacerdote, não é em bispo, não é em arcanjo, não é em quê? Isso aqui, restabelecendo a verdade que tu leu aqui, ditadores. Na época que foi escrito esse livro aqui, 1933, quem eram os dois ditadores que existiam na Terra? Rússia. Não quer escrever. As canetão tu trouxesse, meu amor. Trouxe, mas não quer escrever aqui, gente. Ó, Rússia
Tu que é professor era para saber, né? Rússia com Stalin. Já se foi. E a Alemanha nazista, que também era o Partido dos Trabalhadores. Nazista. Alemanha nazista. Eu vou ler de novo a parte ali que tu leu, que toca nesses dois, tá? Isso aqui quem escreveu foi Emmanuel. Você que vai estar em casa, que é praticante do espiritismo, você que é médium e doutrina espírito e acredita nessas utopias, aconselho a você a ler isso aqui, ó. Ou quem é professor, pelo menos se dê ao luxo de entender que o mundo espiritual superior não concorda com doutrinas igualitárias. O que é doutrina igualitária? É todo mundo ser igual materialmente, financeiramente. Não existe isso. Isso é uma utopia. Se eu tenho uma inteligência melhor que a tua, se eu trabalho mais do que tu, como é que tu que não faz nada, não se esforça, vai ter a mesma coisa? O mundo espiritual superior não concorda com isso. E o teu esforço, é isso que a humanidade e ditadores se aproveitam disso. O mundo espiritual perverso, para deixar todo mundo com uma escravidão, adoram fazer isso, o espírito encarnado, obcecado por malandragem, por atos de favoritismo que não merece. Muito bom isso aqui que tu pegasse. Vou expor aqui uma coisa, principalmente você que se for praticante do espiritismo, que se diz doutrinador de espírito, é disso aqui. Vamos lá, vamos desossar isso aqui, pode ser? Prestem atenção. Sabedoria não se compra. Sabedoria se comprasse, o mundo não está como está. E sabedoria se adquire com muito esforço. E também não é com diploma de faculdade que se adquire sabedoria. Não é assim. O Espiritismo vinha desse modo na hora psicológica, 100 anos antes disso aqui, 1933. Quando que foi publicado o primeiro livro dos Espíritos? Em que ano? Então vamos deixar para vocês pesquisar. O Espiritismo na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano, alentando é avisando o espírito humano para que se não perdesse os frutos sagrados de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização, com as provas da sobrevivência do espírito. Quem que provou as provas da existência do espírito? Quem foi? Foi Jesus Cristo. Só que não entenderam. Aí teve que vir outro missionário, chamado Allan Kardec, para mostrar isso de novo na França. Olha só, com a prova vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos dos Cristo, com as verdades da reencarnação. Re quer dizer várias vezes, né? Com as verdades, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias. Eles deram o nome de socialismo na Terra. Isso é uma praga, isso aí. Olha aqui. Esse aqui, ó, afundou uma nação inteira, a Rússia. Colapsou. Com essa história de dizer que rico não presta, que não sei o que, pau. É isso que ele está falando aqui, ó. Afundou. Mas ainda, e o Brasil está afundando nisso. Não vai conseguir. O mundo espiritual superior, se Deus quiser, não vai deixar. E olha que tem gente de faculdade, praticantes, doutrinam espírito, que acreditam nisso na Terra. Tem que ler um pouquinho mais, né, filho? Filha. Professores de faculdade são sabedores, mas não têm sabedoria nenhuma.
Se o mundo espiritual superior está nos dizendo que teorias igualitárias, agora, com as verdades da reencarnação, está aqui, ó, a caminho da luz, com as verdades da reencarnação. Qual é as verdades da reencarnação? Quais as verdades da reencarnação? Não precisa me responder não, tá? Eu só pergunto só para fazer raciocinar. Tudo que eu faço aqui vai ser o meu juiz do outro lado. Como assim, Michel? Se eu sou uma pessoa, um espírito terrível, vou falar na linguagem de vocês, maligno, burlão gosta de enganar os outros, extorquir, ser aproveitador, ser um espírita burlão, um médium falcatrua, do outro lado eu vou pagar por isso e vou reencarnar cheio de problemas com respeito a isso. Com as verdades da reencarnação. Se no mundo Deus confere riquezas a certas pessoas, algum merecimento tem. Não é porque nessa encarnação que eu não tive merecimento, eu vou dizer que esse cara aqui não presta. É ou não é? Ou essa aqui presta. O socialismo é essa praga aí. De espírito encarnado que não aceita a sua mazela e culpa os outros pela sua tragédia. É ou não é? As verdades da reencarnação. Isso é mais profundo, eu só estou dando uma pincelada para vocês. Porque o espiritismo, gente, não é para passar a mão na cabeça da gente. A gente tem que voar um pouco mais alto. O que é que estás fazendo aqui hoje, não é verdade? Tu queres descobrir, ou tu queres entender o que certos fenômenos, ou certas coisas que eu não consigo, eu tanto vou atrás, eu cavo e não aparece. Por quê, meu Deus? Verdades da reencarnação. Tem gente no mundo, mulher no mundo, que não tem medo de conseguir engravidar. Por que será? Já tem gente que só com um cheiro já engravida. Tem gente que estuda e não consegue ser um bom profissional naquilo que faz. Já tem gente que já nasce apto para aquilo ali. Por que será? Tem gente que não tem sabedoria, não tem conhecimento de diploma na terra, mas tem uma profissão que ele entende que é uma beleza. Já tem outro que estuda um monte para ganhar aí. Por que será? São as verdades da reencarnação. A gente entende isso aqui, como é que a gente pode explicar para eles, meu? De uma forma bem simples e lúdica. Já tem gente que vai ler e não entende. Por quê? Reencarnação a gente já aprende, já vem. Um é médium, o outro é médium, mas as aptidões são diferentes. Como é que nós vamos ser igual? Ah, eu tenho que fazer... São coisas que não existem. Isso é... Aí... Vou ler de novo para vocês. É isso que o mundo espiritual, apartado de Jesus Cristo, usa para criar as intrigas problemáticas na Terra. Para botar um contra o outro. Criam teorias de classe. Vamos embora, vou ler de novo, tá? Eu só estou desenvolvendo uma coisa que está escrita por o tal de Francisco Cândido Xavier, que foi Emmanuel que psicografou. Eu não estou botando nada na minha cabeça. Vou ler de novo para nós. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias. Absurdo. Absurdo. Cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando, olha a palavra que ele vai usar, o socialismo. Olha aqui, ó. Socialista. E nós temos, porque Emmanuel psicografou esse livro em 1933, certo? Mas hoje em dia nós temos Cuba,
nós temos a Venezuela, nós temos a Nicarágua. Vocês estão vendo, não? Quem mais? Cita mais alguém aí, gente. Tá aí, ó. O paraíso terrestre do socialismo aqui, ó. E olha que o ser humano ainda cai nisso como exemplo de teorias botada em prática que não deu em nada. Em absolutamente nada. Nada. É isso que ele está falando aqui, ó. Vou ler de novo. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos. Quais são os postulados cristãos? Que a minha felicidade no mundo espiritual e enquanto encarnado depende extrema, plena e unicamente do meu esforço. Vocês estão entendendo? Isso é um dos postulados cristãos. Um dos. Não tem como tudo ser igual. Não existe isso aí. Nós estamos aqui agora. Tem gente produzindo luz. Tem gente produzindo... Tem caminhoneiro na estrada para amanhã poder ter fruta e verdura no Ceasa. Imagina todo mundo ficar de braços cruzados esperando que o governo faça isso. Tudo igual para todo mundo. É isso que ele vem falando. Cada qual, na criação divina, tem o seu devido lugar. Cada qual. No fundo, a inveja reina muito nisso. A inveja e o ciúme. A gente vê isso nas mínimas coisas da vida. Não é verdade, minha filha? A inveja e o ciúme. Então, foi muito bom isso aqui. Eu ia falar de outra coisa. A dona Nena que escolheu isso aqui para ler. Para a menina ler ali. Como é uma coisa que toca tanto hoje, o que mais me deixa impressionado é palestrantes espírita, doutrinadores de espírito pregando isso para o leigo. Eu fico entristecido, muito entristecido, porque não entendeu nada da doutrina do Cristo. Nada. Ele está fazendo um desserviço para a doutrina do Cristo, um desserviço. Porque ele vai chamar, Senhor, não é tudo igual para não, meu filho, aqui é esforço, cada um vai fazer a sua caminhada. Mas eu pregava lá embaixo, achando, está errado, eu fiz completamente errado. Eu estou falando para vocês entenderem linguagem humana. Linguagem humana. Só que isso aqui acaba, vocês sabem quando que acaba essas teorias? Quando acaba o dinheiro dos outros. Que daí não tem mais de onde tirar. Aí acaba. Quando acaba o dinheiro dos outros, aí não tem mais. Porque daí ninguém vai trabalhar mais, ninguém trabalha mais. Não produz. A economia não é uma roda. Não é verdade? Em tudo não é uma roda. Ninguém quer trabalhar final de semana, mas num domingo e no Natal, se a gente acontece um acidente, tem hospital, implanta em médico de plantão em hospital. Imagina se eles levam isso ao pé da letra. Final de semana a gente quer abastecer com a gasolina, tem gente trabalhando em imposto, a Petrobras não para. Imagina só, tem que ser igual para todo mundo. É nisso que isso aqui está falando. Vou ler de novo para vocês. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos. O esforço depende de cada um para galgar melhor ou pior ou mais dolorosa a sua caminhada terrena. E o mundo espiritual, apartado do Cristo, apartado do Cristo. O que é apartado, gente? Apartado é afastado. Adoram quando eles encontram alguém querendo disseminar isso. Porque daí vai criar intriga. Briga e intriga entre classes. Que o objetivo do Cristo não foi isso? O objetivo do Cristo não foi isso aqui? O objetivo dele foi harmonizar. Harmonizar.
Não tem como na Terra todo mundo ser poderoso num mundo de prova e expiação. Não tem como todo mundo num mundo de prova e expiação ser médico. Não tem como todo mundo num mundo de prova e expiação ser médium. Não tem como num mundo de prova de tudo igual. Que história é essa? Enquadrar o socialismo nos postulados cristãos. Agora, meu irmão, minha irmã, ou você que vai estar em casa e ler isso aqui, se você não entendeu isso que eu estou falando, leia o Evangelho do Cristo. Por que vocês acham que ele escolheu 12 apóstolos só no meio de uma multidão daquela? Que Cristo via uma coisa que o encarnado não vê. O que é? Ele escolheu um bilionário, o Mateus, cobrador de imposto. Pescaria naquela época era bem paupérrimo também. E várias outras. De tudo ele escolheu um pouco no campo social. Mas o que ele levava em conta? A evolução do espírito encarnado. Os 12, para aquela época que Cristo andava lá, eram os 12 mais evoluídos que tinha. Vocês estão entendendo? Ele não levou em conta a questão social. O espírito encarnado, então, eu vou ler de novo para vocês. O espiritismo vinha desse modo na hora psicológica das grandes transformações. Todas as ideias o mundo espiritual deixou executar na Terra para elaborar aquilo que é melhor, porque o espírito humano tem que experimentar para ver. Já foi experimentado, não deu certo, socialismo. Mas ainda persistem nisso. Depois de 70 anos, 80 anos, não, uns 80 anos, mas ainda persistem nisso ainda. Tudo falido, ó. Nem existe mais. Foi experimentado, mas ainda persistem nisso. Meu Deus, eu não me admiro do leigo que persiste nisso. Eu me admiro de pessoas que são PhDeuses, né? Aqueles que fazem PhD depois de fazer um curso. Não, é o doutores ainda e persistem nisso. E como eu conheço, eu fico, meu Deus, o que essa criatura sabe, Senhor? De quê? Ele vai ensinar os outros assim. Imagine os seus comandados. O que vai sair dali? Então nós vivemos numa época da humanidade agora pior do que essa época aqui, porque já foi. Então o mundo espiritual está deixando de se debater, porque estão nisso ainda. Estão deixando de se debater. Já viram? Só é por teimosia. E olha aqui o mundo espiritual nos informando que isso é uma utopia. O que é uma utopia? O que é uma utopia, gente? Utopia é aquilo que eu falo que não funciona. Por exemplo, na Terra existe o amor. É uma utopia. Na Terra todo mundo se ama. É uma utopia. Vocês estão entendendo? É uma utopia. É mentira. Isso aí. É utopia. Eu vou ler para vocês. Então, tu lê uma coisa dessa aqui. Postulados cristãos. Que postulados cristãos são esses? Por isso é que eu digo, às vezes demora um pouco para entender o que nós estamos falando aqui, mas eu digo, postulados cristãos. A proposta do Espiritismo não é formar ideologia nenhuma, porque a ideologia mais perfeita para a Terra, o Cristo já trouxe. Deu, acabou. Deu. E não é doutrinar espírito, não é esfregação de mão, isso é secundário. É cada um. Vou ler para vocês aqui. Ele vai fechar isso aqui de uma forma, parece até uma poesia. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não é igualando, é enquadrando. Enquadrando. Não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável
apreciável, ele fala. É a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz interna do Evangelho do Cristo. Pronto. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos num centro que entendemos de reencarnação. Olha, vocês imaginam a responsabilidade. Eu não estou falando para leigo, tá, gente? Imagina a responsabilidade que a gente tem em falar para os outros uma coisa que não tem nada a ver com a doutrina do Cristo. É aquilo que eu acho. Olha que coisa terrível. Isso é o que eu não façam isso. Vou ler de novo. A luz eterna do Evangelho do Cristo. Viu? Qualquer ideologia terrena perturbada cai por terra. Mas por que a gente persiste nisso, meu Deus do céu? Só para atrasar o progresso do espírito humano. E olha que espíritos ditadores adoram essa fanfarra toda. E o pessoal que pega deuses não entenderam isso aí. Ó. Quanto tempo tu conhece o espiritismo? Eu sou praticante há 40 anos, há 50. E não entenderam isso ainda. Eu já vi e já conversei com seres assim e defendem essa coisa perturbada aí. A gente fica, meu Deus do céu, Senhor. Ensinando a lei das compensações, no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade. Vou ler de novo. Ensinando a lei de compensação. Se tu pedir uma coisa para Jesus hoje, tu acha que tu tem... Por favor, tu não precisa me responder. Eu vou fazer pergunta para todos assim, vamos fazer coletivo. Vocês acham que tem algum merecimento para Jesus responder de imediato pelo pedido? Não precisam me responder. Com lei de compensação. Isso é o que ele está dizendo. Então, no vulgo popular, o tal do mérito. Meritocracia. Ai, Senhor, como tem que ser igual para todo mundo, tem que ser para mim também. É isso que prega o tal do socialismo. Sem ter merecimento de nada. Mas com o Cristo e o mundo espiritual superior, você vai cair do cavalo. Direitinho. E vai ser escravo de ditador ainda, infeliz. Vai ter que aprender na dor, que isso não funciona. Já passamos por isso, mas o cálice amargo não fez efeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou sendo enérgico, gente. Porque nós estamos, de novo, com todos esses exemplos na nossa bagagem de civilização e sempre caindo na mesma armadilha do mundo espiritual perverso. Olha aí. É rápido, é solução para tudo quanto é problema. Eu acho engraçado que o Cristo, com o poder na mão, não resolveu nada. Vai vir um homem pecador imperfeito resolver tudo. Mas como é que se acredita nisso? Como? Por que o Cristo não resolveu os problemas da tua vida toda ainda, filha? O poder que ele tem na minha, na da Nena, que são o médio trabalhador. Não, vai vir um homem, vai resolver tudo. Ai, quanta utopia, Senhor. Ensinando as leis das compensações no caminho da redenção. O que quer dizer caminho da redenção? Ivonete, o que quer dizer, Ivonete? Caminho da redenção, Ivonete? Não precisa me responder, tá? Todos nós nas terras estamos nos redimindo. O que é redimindo? Expiando. Estamos nos redimindo. Tem coisas que acontecem contigo que não queria que fosse assim, não é verdade? Só que expiar é cortar. Deixa eu achar uma palavra mais certa aqui, Senhor. Podar. Não, podar não
privar. Quando a gente está no mundo espiando, a gente é privado das coisas que a gente quer. Nós somos privados. É difícil de entender isso. Nós somos privados das... Por mais que a gente queira, por mais que a gente busque, por mais que a gente não alcança aquilo. Por quê? Porque nós estamos nos redimindo. Vocês estão vendo que essas coisas não tem nada a ver com o cristianismo cristão. Cristianismo é uma coisa e as teorias igualitárias, vulgo socialismo, é outra. Vamos embora. E das provas do indivíduo e da coletividade. Estabelece o regime de responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Eu não vou enriquecer o meu mundo íntimo dizendo que o bilionário na Terra é agente do demônio. Vocês estão entendendo? Não? Se ela é feliz no casamento com o outro, ela escolheu, não, e eu não sou, é porque alguma coisa eu fiz. Não pode ser igual. Não tem como ser igual. Nada é igual. Então é fácil da gente entender isso quando a gente tem humildade com o Cristo, se realmente a gente está almejando ou galgando essa caminhada com esse Pai que Deus Supremo nos tutelou. Então nós temos que entender a caminhada terrena. Porque senão a gente vai ser escravo de ditador e espírito perverso que gosta de escravizar. É tão bom que todo mundo está saindo de lá. O regime. Nós temos um monte no Brasil. Então, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden. Mas, meu Deus, Senhor, eu peço que ajude ele. A gente vê hoje uma classe, do meu ponto de vista, não tem classe melhor do que professor. Mas como isso está pervertido por causa disso aqui, ó. E pregam isso para as crianças. Eu não consigo. Esse atraso mental, é um atraso mental. Porque já experimentamos isso várias vezes, ó. Esse amargo, e estão querendo experimentar de novo. Desnecessário. É só para atrasar. É que o mundo tinha que passar por isso. Não tinha, não. Não tinha, não. Não me lembro de cabeça o número da questão, mas Allan Kardec perguntou para o mundo espiritual superior assim, pode o homem impedir Deus de agir? Impedir não, mas pode atrapalhar. Aí você vê, como? Porque nós temos livre-arbítrio, tanto individual como coletivo. Quanto atraso nós não tivemos só nisso aqui? Quanto atraso? Chega a internet, não, é coisa do demônio. Chega a tecnologia, não, isso não presta. Querem nos censurar. É ou não é? Então, abram as suas cabeças, gente. O único... depois se arrepender não adianta, porque o negócio é o que? Plantio e colheita. Depois não adianta se arrepender. Não adianta nada, ó. Tá tudo arrependidinho aqui, correndo, ó. Correndo lá quem pode, ó. Tá tudo correndo, ó. Depois não diz que filho de pobre não tem sorte. E o mundo espiritual o tempo todo alertando que isso não dá em nada. Só para criar atraso na evolução. Só, nada mais. O que me deixa assim perplexo, gente, não é leigo. Leigo é quem não tem, é quem está atrás do negócio. Ainda ensinando os outros. Cheios de título disso e toma disso e olha lá. E o mundo espiritual a gente é o questionar e nós
que estamos encarnados também sofremos tudo junto. Todos. Daniel, profeta, precisou, ele plantou para precisar ir para preso para a Babilônia? Não, foi os pais dele, os avós dele. Mas na época que veio a cobrança, ele estava encarnado lá. Foi também. Basta vocês ler com o olho do Espírito. Só isso. Daniel precisava passar pelaquilo? Não precisava. Mas na época que ele estava encarnadinho, ele estava lá. Na época que o mundo espiritual disciplinar Israel, ele foi junto, ele foi preso. Ele foi junto. Ah, Senhor, eu não estava. Ó, Senhor, eu vou sofrer junto com esse nome. Meu filho, vai junto. Vai ajudar eles também. Então nós temos que abrir. Isso aqui foi uma coisa... Ó, tá aqui o que eu ia falar, tá aqui aberto. Ó, não vou nem comentar. Para vocês verem como veio bem a calhar isso aqui. Abram as suas mentes, porque o mundo espiritual perverso anda por aí querendo escravizar. Enquanto encarnado, eles precisam de um agente só. Por isso que o nome diz o quê? Ditador infeliz. Ditador. Ditador é quem vai ditar as regras perversas. Com o Cristo não é ditador. Se tu chegar para o Cristo e dizer assim, Senhor, eu não gosto de rosa. Por quê? Porque ela tem espinho, mas saiba lidar com os espinhos, meu filho. Senhor, eu não gosto de cavalo. Mas tem tantos outros animais para te apreciar, meu filho. Deixa o cavalo, tem gente que gosta. Só que ditador não, ele manda matar o cavalo. Se tu não gosta de cachorro, ele manda matar o cachorro. Se ele não gosta de comer carne, vai mandar todo, mas ele não é carne. Agora não estou em cima da... Basta, meu Deus. Aí vamos virando, aos pouquinhos nós vamos sendo escravo. Escravo. De loucura e mais loucura e mais loucura. As nossas universidades federais estão à bancarrota por causa de ideologias perturbadas. Basta você, eu sei que eu estou falando, que eu estou direto lá no campo da UFSC. Eu aqui, ó. Se você vai ver esse aqui em outro estado, em outro país, estou em Santa Catarina, morando em Palhoça, que fica a 25 quilômetros de Florianópolis. A UFSC, que é uma universidade federal, fica localizada na Trindade. Eu estou lá direto, eu sei que eu estou... A ideologia está pervertendo tudo e todos. Vocês acham que isso é bom ou não? É claro que não é bom. Então, ó, a caminho da luz eu só desenvolvi, eu não falei nada demais. Nada. Jesus Cristo é ditador? Não. Por que não é? Por favor. Por que vocês acham que Cristo não é um ditador? Se a gente não fazer o que a lei divina manda, nós apanhamos. A gente dá o livre-arbítrio. Calma. O que vocês acham? Ele nunca vai nos ofender com a boca, mas ele manda. Tem uma peça no mundo de encarnado, de um mundo de prova e expiação, que é a vareta dele, para você aprender que é a dor. Não precisa falar nada. É a dor. Seja ela doença, seja ela dor econômica, seja ela dor espiritual, seja ela dor de que for. É a vareta com a qual ele fala, meu filho, isso está errado. Eu estou falando alguma coisa errada, né? Não, tá certo. O mundo espiritual não tem boca. Então, não entendeu isso, que eu estou só sendo um porta-voz? Como é que tu vais doutrinar espírito? Como? Para, volta atrás. Se eu pudesse dar um conselho, porque isso aqui não me pertence, o espiritismo não nos pertence. Se eu pudesse dar um conselho, não faça isso. Senão vai ser chacota de espírito perverso. Não faça isso. Vai primeiro rever
os postulados cristãos. Não foi o que nós lemos ali? Rever. Para saber o que eu estou fazendo, com o que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Feito, gente, uma boa noite a todos. Eu preguei hoje um pouco mais enérgico, porque é uma coisa que está nos afundando e as pessoas não estão entendendo isso aí. Está nos afundando e querendo nos escravizar. E as pessoas não entenderam isso. Então, se for possível, compartilhe. Tá? Uma boa noite, fiquem com Deus.